A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez pela misericórdia do nosso Deus para estar deixando uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, o Evangelho, não nos deixa enganado. O verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus, ele liberta, ele dá o conhecimento e ele liberta as pessoas da escravidão do pecado. Ele liberta as pessoas das mentiras de Satanás e faz com que as pessoas reconheçam a verdade. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz, aqui é a palavra do Senhor Jesus que está sendo dita, que está sendo revelada aqui para nós. Onde muitas pessoas não quer reconhecer o Senhor Jesus, fica renegando o Senhor Jesus, não faz questão de conhecer a verdade, só quer ser enganado, tá sendo enganado a vida toda, não quer abrir o coração para conhecer a verdade, não quer abrir o coração para o Senhor Jesus, e tá certo para ele ser enganado, ele tá feliz sendo enganado e não quer conhecer o Senhor Jesus. Ele acha que ele está sendo feliz sem aceitar o Senhor Jesus e sem ter o Senhor Jesus na vida dele. Então a palavra do Senhor diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ou seja, aquele que crê no Evangelho do Senhor Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus, que crê no Pai que enviou, que obedece ao Senhor, que honra o Senhor, que obedece os mandamentos, a lei, a palavra do Senhor, aquele que honra o Senhor, que faz a vontade do Senhor, esse terá a vida eterna. Amém? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui a palavra diz, que aquele que obedece o Senhor, que faz a vontade dele, que crê no Senhor Jesus, naquele que enviou, ou seja, o Pai, o nosso Deus e Pai, ele terá a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, aquele que faz a vontade do Senhor, que obedece o Senhor, que obedece os princípios que o nosso Deus e Pai nos ensinou, ele não entrará em condenação. Ele pode ficar tranquilo, ele pode descansar sua alma e seu coração, é claro. Enquanto está aqui, tem que continuar se esforçando para obedecer ao Senhor e fazer a vontade do Senhor, para que a coroa da justiça permaneça, para que a sua salvação permaneça de pé e para que ele não entre em condenação, Mas aqui a palavra do Senhor também fala: não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, nenhum de nós vamos escapar da morte física, Mas aquele que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, que faz a vontade do Senhor, ainda que morra aqui fisicamente, ainda que tenha morte física, até porque nós somos mortais, nós não somos imortais como o nosso Deus, que é vivo, que ele permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade do Senhor também permanecerá para sempre. Ou seja, por mais que tenha morte física aqui na terra, do outro lado da vida ele passará a eternidade, ou seja, para sempre, ao lado do Senhor Jesus, ao lado do nosso Deus e Pai no céu, na glória, na mansão celestial, Por isso que é importante, enquanto nós estamos aqui, nós temos que nos esforçar para obedecer ao Senhor. Infelizmente, quantas pessoas estão aí tapando os ouvidos, não quer saber da verdade, não quer ouvir a verdade, não quer obedecer ao Senhor, a palavra do Senhor, não faz nem questão, de obedecer a palavra do Senhor. Quantas pessoas aí estão tapando os ouvidos? Muitas pessoas dizem até que Deus não existe, muitas pessoas dizem que Ele não existe, mas nunca fez questão de conhecer, de saber se Ele realmente existe ou não. Mas Ele existe porque nós temos provas, nós temos experiência, quantos de nós passamos por experiências com Deus e ainda passamos, e quantos ainda tem tantos testemunhos lindos para contar,
né, da sua existência, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus. Então, enquanto estamos aqui, vamos nos esforçar para obedecer a palavra do Senhor, para cumprir, obedecer a nossa missão e o nosso chamado de continuar levando a palavra do Senhor, para que as pessoas possam conhecer, né, a verdade, obedecer à verdade, reconhecer o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida e que seja salvo e que possa um dia herdar a vida eterna e morar com o Senhor Jesus na glória celestial. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.